tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre um tema que eu vim pensando já há alguns dias, né? A diferença de ser crente ou ser cristão. Muitas vezes nós paramos e perguntamos, né? E depois de um tempo, eu comecei a perceber essa grande diferença entre ser crente e cristão. São duas palavras que são muito utilizadas para expressar uma coisa parecida, mas na verdade são palavras totalmente diferentes, né? Crente, que crê em alguma coisa. Cristão, crê em Cristo. Segue a Cristo. Usava muito o termo, né? A gente sempre se deixa ser dominados por eu sou crente. Então, a partir do momento que você acredita em alguma coisa, você é crente. A partir do momento que você crê em alguma coisa, você é crente. Mas a grande verdade é, eu não sou crente. Eu sou cristã. E o meu relacionamento com Deus vai além de crer, né? De crer nele. Ser cristão é ser imitador do caráter de Cristo. E assim devemos ser dominados, como está no livro de Tiago, no capítulo 2. Eu acho que diz assim, é uma das melhores provas, né, de que ser crente não significa nada. Ser crente não salva ninguém. Você crê que existe um só Deus? Então muito bem. Até mesmo os demônios crêem e temem. Crer apenas que Deus existe não é o suficiente. É preciso, de acordo com a palavra, viver isso. E se cremos e vivemos de acordo com sua vontade, somos cristãos e não crentes. Um fato que me faz parar muitas vezes e pensar sobre esse significado, sobre essas palavras, foi o seguinte versículo. Não se ponham em julgo desigual com descrente, pois os que têm em comum a justiça e a maldade, o que comunhão pode ter com a luz e com as trevas? Que há de comum entre o crente e o descrente? Isso está em 2 Coríntios. Na Bíblia, o termo usado, né, o termo crente usado, sou crente. E nesse versículo, eu creio que Paulo queria dizer que não há nada de comum entre aquele que tem os mesmos princípios que você, né? Essa palavra deixa a desejar, se a gente for analisar, pois no caso de relacionamento, pensamos, mas então o que há de errado em namorar com alguém de uma outra religião se ele crê no mesmo Deus que eu? Ou seja, não há descrença. Mas é aquilo que está escrito em Tiago. Até nos demônios creem. Até os demônios creem em Deus. Até os demônios têm medo. E isso não significa que o fato de você crer em Deus mostre que você segue Ele e vive de acordo com a sua vontade. Ou que não há males em você. Paulo, por sua vez, escreve que deixa eu lembrar, Paulo, ele escreve que em Antioquia, os discípulos foram chamados de cristão. Pela primeira vez em Atos 11 diz isso. Uma palavra já compromete a outra, cristão e discípulo. Podemos associar que todo cristão é discípulo de Jesus, pois busca viver como imitador de Cristo? Mas será que todo crente pode ser chamado de discípulo de Jesus? Existem pessoas que apenas acreditam que Deus existe, mas não o seguem como deveria seguir. E essas pessoas são chamadas de discípulos ou até mesmo de cristãos. Não se engane, o fato de uma pessoa crer em Deus não significa nada se ela não faz o que realmente está na palavra de Deus. Hoje nós estamos vivendo num momento que até dizer que é crente virou moda. Dizer que está sentado no banco de uma igreja virou moda. Eu vejo muitas pessoas sentadas em bancos de igrejas, a frequentar a igreja 10, 20, 30 anos e não agir como um verdadeiro cristão perante aos seus irmãos. Não vamos nos enganar com isso. O que existe de fatos são para pessoas que passaram
a seguir a Deus e não viver como a vontade de Deus. Eu gosto muito do livro de Tiago, pois ele complementa isso. E não adianta somente crer. A fé é complementada por obras. E as obras, no caso, seria viver de acordo com a vontade de Deus. Seja a atitude de vocês, tem que ser a mesma que a de Jesus, como está em Filipenses 25. 25 não, 2,5. Filipenses 2,5, me perdoe o erro. Nós estamos vivendo as doenças da alma. A gente se lamenta, nós nos lamentamos o tempo todo, nós criamos os nossos próprios problemas, os nossos medos, as nossas inseguranças. Nós morremos de dó de nós mesmos. Nós temos a autopiedade, que é o câncer da alma. Então isso não é ser cristão, é ser crente. Hoje eu vi um texto que dizia assim: enquanto 98% das pessoas ficam se lamentando, 2% vendem lenços, porque eles focam na solução do problema. E quando você sabe que você tem um Deus, que você é cristão e não que você crê somente, você sabe que você não tem problema. Acredita do fundo do seu coração, foca na solução. É você quem decide, é muito simples. Não podemos dizer que somos irmãos em Cristo se você não trata seu irmão como ele tem que ser tratado. Você pode enganar o mundo, mas a Deus você não engana. Esses dias me perguntaram assim. Eu falei, olha, eu não vou tomar a Santa Ceia por um determinado período, porque como diz na palavra do homem, né? Na palavra de Deus, examine-se a si mesmo. E eu me examinei e falei, não, eu não vou tomar a Santa Ceia nesse período. E me perguntaram, e se Jesus voltasse hoje? Jesus não está olhando para a minha ceia. Jesus está olhando para o meu coração, para as minhas atitudes como cristã, como uma pessoa que realmente é cristã, que segue aquilo que é a vontade do Senhor, que é a vontade de Jesus. Eu vejo muitas pessoas tomando Santa Ceia, mas que se Jesus voltasse hoje, não levaria com ele. Então vamos curar as nossas almas. Curar a alma desse câncer. Vamos curar. Porque se a gente não cura, o possível não acontece. Que Deus abençoe vocês.